Olá, investidores! Muito boa noite! Hoje, dia 27 de dezembro, estamos aqui para cumprir a nossa promessa, falar um pouco de fundamento. E selecionei o tema porque eu vejo que a Bolsa está caindo já há algum tempo, né? A Bolsa há 2 anos ela não sobe, ela não consegue evoluir na alta e nós estamos vendo empresas muito descontadas mesmo. A gente tem um preço sobre o lucro da Bolsa, que eu vou explicar para vocês o que é, em torno de 5 vezes nesse momento. Mas tem algumas empresas muito mais descontadas que isso. Então, eu prometi e estou aqui cumprindo. Vou falar um pouco de múltiplos. E aí eu selecionei para vocês aqui 2 múltiplos importantes, tá? Mas eu tenho que salientar que múltiplos é análise relativa, né? Então, múltiplos é uma análise feita de forma relativa. Você compara uma empresa com outra, você compara um múltiplo com outro. Então, fique atento, porque nem sempre uma empresa que está com múltiplo baixo é uma empresa interessante para se investir. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês têm que olhar uma série de indicadores. Por exemplo, a geração de caixa dessa empresa, o momento macro que a economia está vivendo. Né? Por exemplo, se a gente tem umas commodities altas, né? O preço do petróleo muito alto, será que é o momento de investir em empresa de commodities, nesse momento que as commodities estão lá em cima? Então, assim, é necessário avaliar uma série de coisas além dessa análise relativa de múltiplos. Mas vamos começar falando um pouco sobre o preço sobre o valor patrimonial e preço sobre o lucro. Garanto vocês que quem ficar até o final vai gostar. Preço por ação divididos por valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 significa que o preço daquela ação no mercado está abaixo do que a empresa dispõe de patrimônio. É isso mesmo. Por exemplo, se a gente pegar o preço lá da tela da ação, dividir pelo valor patrimonial da ação e encontrar 0,8, por exemplo, a gente tem um desconto de 20% em relação ao patrimônio líquido daquela empresa consolidado. A gente tem esse desconto de 20%. Ou seja, pode ser um indicativo de que as ações estão subprecificadas, ou seja, o preço era para estar maior, para estar acima desse valor que está lá na sua tela piscando, e por isso há espaço para a valorização quando o mercado voltar a precificar de forma justa. Às vezes o mercado está vivendo um momento irracional, né? E está tudo subprecificado. Isso acontece muitas vezes num ciclo de baixa. Tá? A gente não está vivendo há 2 anos, desde o Covid que voltou tudo, né? E depois a gente está vivendo aí há 2 anos um ciclo de baixa da Bolsa. Ou seja, existe desconto, pode existir desconto sim nessa empresa que está precificada abaixo do valor patrimonial. Ou existe algum motivo para esse pessimismo dos investidores. Tá? Preço sobre lucro. Preço por ação divididos pelo lucro por ação. Representa o preço da ação pelo lucro por ação, né? Não há um número ideal de preço sobre o lucro. Tá? Diferente daqui, que tem um número ideal sim, que é 1, tá? Aqui embaixo não tem. Tendo em vista o modelo de negócio da empresa, o ciclo que a empresa está enfrentando e até mesmo a taxa de juros da economia que impacta diretamente o custo médio ponderado de capital. O que significa isso? Tá, a gente tem algumas empresas, por exemplo, empresas do setor de utilidade pública, que são as transmissoras de energia elétrica, as geradoras de energia elétrica, as empresas de saneamento, que tem múltiplo preço sobre lucro baixo. Normalmente de 5 vezes, 6 vezes, normalmente não passa de 10 vezes. São empresas sólidas
que pagam bons dividendos, que são lucrativas e pagam bons dividendos, têm uma boa geração de caixa, são empresas que não estão buscando crescimento acelerado, né? Então, assim, essa precificação, preço sobre o lucro, costuma ser mais baixo. Por outro lado, temos empresas de tecnologia ou empresas cíclicas, varejo, construção, commodities, empresas cíclicas, ou empresas de tecnologia que buscam o alto crescimento. Essas empresas normalmente têm preço sobre o lucro alto, tá? Acima de 10, 15 vezes. É normal. Empresas de tecnologia chegam a superar 30 vezes lucro. Tá? E isso é normal. Aí a gente vai ter que olhar o momento macro do país. Os juros estão lá em cima? Estão. Tende a subir mais ou não? Na minha visão, não tende a subir mais. Tá? A gente acha que, eu acredito que a gente já está no máximo dos juros e com as DIs bastante estressadas, tá? Com uma desaceleração da economia agora em 2023, não acredito nessa alta de juros. O risco embutido nas curvas de juros já estão muito altos, tá? Tá IPCA mais 7, é muito alto, entendeu? Então, assim, vamos avaliar se vale ou não a pena investir nessas empresas de tecnologia, já que a gente está lá em cima, de construção, já que a gente está lá em cima, tá? Mas isso não substitui uma carteira diversificada com setores diferentes, alguns setores que pagam mais dividendos, outros de crescimento acelerado, boas empresas e sempre buscar empresas lucrativas, mas mais importante que lucrativas é a geração de caixa da empresa. Você olha lá o fluxo de caixa operacional da empresa. Se a empresa tem um fluxo de caixa operacional positivo, é ótimo. Ela não está queimando caixa e ela está agregando caixa para dentro dela. E com isso ela sobrevive num cenário de estresse, tá? Vamos agora direto aqui falar um pouco de um economista muito importante. Vocês já devem ter escutado falar do livro O Investidor Inteligente. Esse economista é chamado Benjamin Graham, tá? Ele criou uma fórmula bastante interessante, para a época era inédito, eu acho que esse cara é um gênio, né? Mas isso se aplica ainda hoje em dia. Podemos sim aplicar de forma relativa, que é o quê? O valor intrínseco de uma ação é igual à raiz quadrada da ação, a raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial da ação. Então, em Um Investidor Inteligente, Benjamin Graham sugere que o preço não seja maior que 1,5 vezes o valor patrimonial da ação. Ou seja, o VPA seja no máximo 1,5, tá? 1,5, ou seja, 50% mais do que o patrimônio líquido por ação da empresa. E que o preço não seja maior que 15 vezes o lucro por ação. Então, lucro por ação 15 vezes, VPA 1,5. Daí que surge o 22,5. 22,5 nada mais é do que 1,5 vezes 15, que dá exatamente 22,5. Tá? Segundo Graham, se o preço da ação estiver abaixo do valor intrínseco, você tem margem de segurança para investir. Tá? Ele falava que é lógico, se o preço estiver abaixo desse valor que ele calculou, intrínseco, você tem margem de segurança para investir. Né? Tem pessoas que usam o lucro por ação de 10 vezes e o valor patrimonial por ação de apenas uma vez. Tá? Essa eu considero uma questão boa. Eu, por exemplo, uso muito isso quando eu faço análise relativa. Eu gosto de VPA abaixo de 1 e de lucro por ação abaixo de 10, retirando alguns setores cíclicos, conforme eu falei. Tá? Aqui. Mas
Antes de passar para o outro slide, onde eu vou falar das empresas descontadas, eu quero avisar vocês o seguinte: essa análise de Benjamin Graham é uma análise relativa, pessoal. Relativa. Depende muito do momento da economia, depende muito do setor que você está analisando, depende de uma série de coisas. Então, não cheguem e comprem as ações porque tem um desconto enorme. Então, assim, fiquem tranquilos e compre aquilo que é bom, aquilo que é lucrativo, aquilo que paga dividendos, aquilo que tem uma geração de caixa boa e que esteja barato pela irracionalidade do mercado. Tem muita coisa aí que está abaixo do valor patrimonial e abaixo de 10 vezes lucro que é ruim. É isso que eu quero mostrar para vocês. Selecionei aqui algumas empresas aqui para falar com vocês, tá? Então aqui, empresas descontadas por múltiplos. O que eu peguei? Eu peguei, por exemplo, botei tudo no Excel, tá? Peguei Bradesco. Peguei o valor patrimonial da ação do Bradesco, 15,14. Percebe que o preço do Bradesco hoje está em torno de 14. Quer dizer, está abaixo do valor patrimonial. O lucro por ação do Bradesco foi de 2,1. Pego o lucro de 12 meses do Bradesco e divido pelo número de ações que o Bradesco tem. Tá? E aqui, preço sobre valor patrimonial. Peguei o preço que o Bradesco está lá na telinha, divide pelo valor patrimonial por ação, que deu 0,91. Isso quando eu peguei, que foi essa semana ainda, né? Foi final da semana passada. E a gente achou um preço sobre valor patrimonial de 0,91 e um preço sobre o lucro de 6,25. Ou seja, estaria dentro da fórmula de Benjamin Graham? Estaria, porque o preço sobre o valor patrimonial é abaixo de 1,5 e o preço sobre o lucro abaixo de 15. Quer dizer, teria uma margem de segurança muito boa. E aí eu calculei a fórmula de Graham para vocês. Tá? Depois eu até mostro o site, que tem um site que calcula direto isso. Tá? Então, a fórmula de Graham, Bradesco, por Graham, o preço justo é 27,44. Mas aí, pegando aí o gancho do Bradesco, por que o Bradesco caiu tanto, né? O Bradesco reportou resultados bem ruins nos últimos 2 trimestres, muito em função da qualidade do crédito e da inadimplência. E aí, quando reportou esse resultado, o mercado bateu. Os bancos já não estavam tão fortes. E o mercado bateu o Bradesco sem dó. O mercado projetou que o Bradesco vai ter problemas durante os próximos tantos anos. Vai ter dificuldade com essa questão do crédito e da inadimplência. O que eu não considero uma verdade. O Bradesco vai ter, sim, dificuldade durante o ano de 2023? Sim, vai ter. Mas vai ter por 2 ou 3 trimestres. Então, assim, Bradesco é uma empresa excelente, é lucrativa, sempre foi lucrativa, posso dizer assim, sempre foi lucrativa, tá? Sempre pagou dividendos, juros de capital próprio. Agora mesmo vai pagar 0,50, que hoje já é muito, que o preço da ação está 14, 0,50 dá mais ou menos 3,5 aí de juros de capital próprio. Paga juros de capital próprio mensal, tem bonificação, tem dividendo, tem uma série de coisas aí. Então, assim, daqui a 3, 4 anos, vocês vão falar comigo sobre Bradesco, que o Marcelo falou aqui, Marcelo Levi falou de Bradesco. Então, assim, não veja o momento atual, veja se a empresa é sólida, se ela tem potencial para melhorar a qualidade do crédito dela, se ela tem potencial, se uma queda de juros, se a gente viver uma queda de juros nos próximos 2 anos, 3 anos, se ela tem condições de melhorar os seus resultados, essa questão da inadimplência que está pegando agora. Se tem, desconto ela tem por Graham. O preço dela por Graham seria 27,44, ou seja, quase o dobro. Teria um upside de 100% por Graham. Eu não utilizo 1,5 e 15, eu utilizo 10 vezes. Mesmo assim,
dá um desconto relevante de mais de 50%, tá? Em Bradesco. Banco do Brasil, nem se fala. O valor patrimonial da ação do Banco do Brasil é R$ 53,44. E forma de Graham, Banco do Brasil, R$ 106,60. Tá? O Banco ABC, tá? Também tem o valor, preço sobre valor patrimonial 0,81. Olha o Banco do Brasil, 0,61 preço sobre valor patrimonial. E preço sobre lucro de 3, Banco do Brasil. Não é um excesso de desconto aí? Será que o mercado está precificando que, como a gente está entrando aí no governo PT, um governo de esquerda, de centro-esquerda, né? O mercado está precificando que o Banco do Brasil vai cair muito o lucro? Será que não é um excesso? O lucro tem que cair muito. O lucro tem que cair em 50% para o Banco do Brasil estar aí num preço razoável. Então, será que vai cair 50% depois de tanta coisa boa que o banco fez? É isso que vocês têm que raciocinar. Né? E a gente tem aí, agora pulando os bancos, eu botei a lista aqui, Bradesco, Banco do Brasil, ABC, e a gente tem aqui Transmissão Paulista, uma empresa que sempre foi lucrativa, sempre pagou dividendo, tá? Um valor patrimonial de ação de R$ 24,40, um lucro por ação de R$ 3,92, um preço sobre valor patrimonial de 0,89, preço sobre lucro de 5,5. Pessoal, Transmissão Paulista, uma empresa tão sólida, tão boa, abaixo do valor patrimonial, é muito barato, tá? É muito barato. E a gente tem, pela forma de Graham, R$ 46,39. O mesmo para Energias do Brasil. Tá? Agora vamos falar um pouco de Neoenergia, que é uma outra empresa do setor elétrico. Valor patrimonial da ação, R$ 22,00. Lucro por ação, R$ 3,64. Preço sobre valor patrimonial, 0,66. Quase o preço do Banco do Brasil. Preço sobre lucro de 3 também. Quase o do Banco do Brasil. E fórmula de Graham, R$ 42,51. Por que Neoenergia está tão descontada em relação à Transmissão Paulista e a Energias do Brasil? Porque é do mesmo setor. Por quê? Ambas do setor elétrico. Neoenergia tem um problema de alavancagem. Ela tem uma dívida alta. Tem um problema de alavancagem ali, porque ela está crescendo, está buscando crescimento, mas ela tem um problema de alavancagem. Tá? Com esses juros altos, ela sente mais e o mercado concede para você mais desconto, porque é uma empresa que tem um risco maior do que uma Transmissão Paulista e uma Energias do Brasil. É isso que vocês precisam entender. Né? Vale a pena investir em Neoenergia? Acredito que vale muito, mas tem que aceitar que o risco é maior. Tá? Quando esses juros caírem, esses juros retornarem, talvez a Neoenergia seja precificada de forma adequada. Sanepar, também mal precificada. A gente vê aqui preço sobre valor patrimonial de 0,61, preço sobre lucro de 4,56. Por que uma empresa tão lucrativa há anos é tão mal precificada? Número 1, estatal. Número 2, qual é o número 2? A Sanepar, ela vai ter que investir bilhões durante os próximos anos por causa do marco de saneamento. E aí os juros lá em cima é complicado. É complicado, mesmo uma empresa geradora de caixa, uma empresa que tem um fluxo de caixa ótimo, operacional, um reloginho, mas é complicado com juros lá em cima. Né? E ela se obriga a investir também em esgoto, né? Porque ela assinou lá o termo lá de comprometimento, inclusive tem um comprometimento de investimento em esgoto, todas as empresas do setor. Tá? Então, acredito que essa empresa está bem descontada, mas o momento de juros altos dificulta o ser precificado de forma correta. Somente isso. Marfrig é uma outra situação. Marfrig é uma empresa de proteína. Valor patrimonial da ação, 10,57. Lucro por ação, 8,26. 8,26 o lucro por ação. Preço sobre valor patrimonial, 0,73. Preço sobre lucro, 0,94. Eu nunca vi uma empresa
que tem um preço sobre lucro abaixo de 1, pessoal. Abaixo de 1. É uma loucura isso aqui. E aí o que está se precificando? Uma queda muito violenta, isso está acontecendo também com o JBS, uma queda muito violenta na exportação de proteína, em virtude de uma série de coisas. A primeira é realmente a recessão, né? Apesar das pessoas dificilmente deixarem de consumir proteína, é uma coisa que tem uma certa estabilidade, mas saiu um relatório do Departamento de Pecuária Estados Unidos que falou que vai cair em 30%. E aí o mercado já pesou. Mesmo que o lucro caia muito da Marfrig, eu acredito que vai cair. Marfrig, JBS, os primeiros trimestres vão ser desafiadores. Mesmo assim, a empresa vai pagar dividendo, como pagou agora, vai continuar pagando, vai continuar um pouco lucrativa. E mesmo que caia o lucro, 0,94 não existe. Mesmo que o lucro caia 30%, 40%, não existe isso. Pela fórmula de Graham, Marfrig era R$ 44,32. Aí você tem que olhar o ciclo de commodity, o ciclo da proteína. Agora, a gente deve entrar num ciclo de baixa. Vale a pena investir em Marfrig? Cara, com esse desconto que o mercado deu, acredito que vale. Tá? Usiminas é irracional. Tá? Usiminas é muito ligado ao mercado interno, diferentemente de Vale, né? Que é mais China. A Usiminas é muito ligada ao mercado interno, só que ela tem um preço sobre valor patrimonial de 0,38 e um preço sobre lucro de 1,84. Tá? O preço justo por Graham é 41,83. Não é o meu preço justo. Eu não vou passar aqui preço justo somente para os assinantes mesmo. Tá? Meu. Mas por Graham é 41,83. Há um desconto enorme nisso aqui. Tá? Mas ela é muito ligada ao setor de construção civil. Então, por isso, desconto. O setor todo de construção civil tem desconto. Né? Enat, também muito descontada em termos de valor patrimonial, 0,80. Tá? Uma empresa que sempre é lucrativa também, paga bons dividendos. Preço sobre lucro de 3,50. O valor de Graham, R$ 33,65. Aí temos a Petrobras, que tem um desconto enorme por Graham, R$ 93,24. Não é o meu, tá? Mas é uma estatal, por isso que veio abaixo. Tem um desconto muito bom. Resta saber se os lucros serão impactados de forma violenta ou de forma leve. Porque se for de forma leve, a Petrobras ainda está muito barata. Tá? Vivo, empresa que eu particularmente nunca vi abaixo do valor patrimonial. E ela chegou abaixo do valor patrimonial. Preço sobre lucro de Vivo de 11 vezes. Tá? 11 vezes lucro, e tem uma forma de Graham R$ 60,05. Tem um certo desconto aí bom para uma empresa que paga muito dividendo. Então fiquem de olho aí. E aí temos as duas de construção civil, Cirela e Zetec, que também tem bom desconto. Construção civil, quase todas está abaixo de 1 valor patrimonial, só direcional que não. Tá? Mas quase todas abaixo de 1 e quase todas com preço-lucro de 10. É engraçado, né? Quando o juros está no chão, o preço-lucro das empresas de construção civil é de 40 vezes, 30 vezes. Quando o juros está lá no teto, é de 5 vezes. Se isso aí não é oportunidade, eu não me chamo Marcelo Levi, tá bom? E Rapt 4, uma empresa do setor industrial, que também tem abaixo do valor patrimonial, empresa que até paga legais de pegar bons dividendos também. 5,07 preço sobre lucro. Forma de Graham 17,57. Então é isso, pessoal. Pessoal, não sejam sardinhas. Não sejam vítimas das pescarias dos estrangeiros. Estrangeiro colocou na bolsa 100 bilhões. 100 bilhões durante o ano de 2022 no mercado secundário. Estamos chegando a 100 bilhões, 99 bilhões. Tá? Estrangeiro busca ganhos grandes, não busca 5, 10%, busca 100 não, 200, 500%, 300%.
entendeu? Então vocês vão vender ações nesse momento, isso é uma irracionalidade. O que tem que se fazer é comprar empresas aqui e ter um pouco de renda fixa para se proteger, até numa queda talvez mais forte, você tem a renda fixa para comprar ação. E também tem que ter dólar, porque todo investidor tem que ser um investidor global, pessoal. Diversificação geográfica, tá? Eu falo isso até para sair do risco Brasil. Mas nós temos muitas oportunidades na Bolsa. Não é porque você está perdendo dinheiro que você vai continuar perdendo dinheiro para os próximos 3 anos, entendeu? Tenha visão de futuro. Não tenha miopia do investimento. O que é miopia do investimento? É só aquele cara que só enxerga o hoje. Ele vê que ele está perdendo 15%, 20%, 30% e ele para de investir, inclusive vende as ações no prejuízo. Não tenha miopia no investimento. Apliquem de forma gradativa. Comprem ações todos os meses, paulatinamente. Tenha uma carteira mais enxuta e sólida, com boa geração de caixa. Compra a ação ao som dos canhões, no desespero dos outros, que você vai se dar muito bem quando vier o ciclo de alta. Somente não se dará bem se aqui realmente virar um país como Argentina, Venezuela e etc. Aí realmente ficará difícil. Como eu não acredito nisso, o Brasil caminha pelo abismo, mas não cai nele. O Brasil sempre volta. E é isso que eu confio. E as empresas estão muito descontadas. Vocês vão ver esse vídeo hoje, dia 27 de dezembro. E daqui a 3 anos, em 2025, vocês vão lembrar de mim. Eu vou colocar esse vídeo no ar hoje e em 2024, 2025. Tá bom? Quando os juros caírem. E faço um convite para vocês. Venha para a Turbo Invest. Produto. Faltam 3 dias para eu tirar o produto do ar. R$ 49,90 de R$ 74,90 por R$ 49,90 o produto do Full Pass Premium. 3 dias para vocês comprarem e conseguirem conquistar a liberdade financeira de cada um de vocês. Tá bom? Entram aqui, colocar aqui para vocês, ó. Entram aqui, assina, que você vai ver lá R$ 49,90 no plano anual, tá? Clica aqui, assinar, vocês vão ver R$ 49,90 aqui, ó. Ainda tá valendo até dia 30, tá, pessoal? Vou colocar o link na descrição do vídeo. E para quem quiser a fórmula de Graham que eu falei, tá aqui, ó, nesse site aqui, é bem interessante, ó. zagazinvest.com/calculadoras/número de Graham, você escreve, tá? Número de Graham, beleza? Então é aqui, ó. Você vê aqui, ó, tem tudo. Ó, vou aumentar aqui para você ver. Ó, vê se vocês estão vendo aí. Então, olha lá, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, tu coloca aqui e vem o valor, preço justo da ação. Dá para fazer isso no Excel também, eu tenho essa planilha de Excel também. Tá bom? É isso. Ficamos por aqui. Não tenham miopia individual. O olho tem que estar aonde? Lá na frente. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Um feliz ano novo. Ainda vai ter um vídeo aí de gráfico no último dia do pregão. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.